O menu de Gaza e o jornalismo de guerra nas redes sociais. A geopolítica anda louca. De eleições a permissões de armamento, não se fala de outra coisa nos jornais e a Ucrânia voltou à boca do povo depois dos últimos desfechos americanos. Porém, apesar disso ter servido de mote a que eu escrevesse este texto, neste post quero-vos mesmo é falar de jornalismo de guerra e das redes sociais, depois de uma apresentação muito interessante que fiz. Ora bem, tenho de confessar, não seria incomum que eu já tivesse pensado em ser jornalista de guerra, ou melhor, creio que nunca foi uma aspiração do género sim, nasci para isto, mas mais uma forma de me divertir e de gozar com a minha mãe que levava logo as mãos à cabeça e encolhia os ombros, numa forma desesperada de dizer esta vai para a guerra, um dia. Sim, porque ninguém melhor do que ela para saber que quando eu meto uma coisa na cabeça, é mais fácil arrancarem-me a cabeça do que tirarem-me a ideia. Enfim, provocações à parte, se forem estudar mais a fundo as motivações para tal afirmação da minha parte, provavelmente perceberão que isso advém do facto de eu adorar jornalismo e direitos humanos. A verdade é que a ideia de ser repórter de guerra já me passou, para a alegria da minha mãe e demais familiares, mas o gosto pelo jornalismo e pelos direitos humanos, não. Portanto, por ironia do destino, ou não, a quando da escrita deste texto, terminei precisamente de fazer uma apresentação de periodismo narrativo pelos lados dos nuestros hermanos. E adivinhem sobre o que é? Correto. Jornalismo de guerra. Deste modo, decidi vir até aqui escrever um texto sobre isso, e porque estamos, mais uma vez, perante uma iminente Terceira Guerra Mundial. Parece-me válido este texto, não? Veremos, por partes. O trabalho que fiz e apresentei em espanhol tratou-se, não só, de uma exposição sobre a narrativa praticada pelo jornalismo de guerra nas redes sociais, mas também de quase 50 minutos de reflexão com a restante turma moderada pelo professor acerca do tema. Por mais que adoro apresentações e public speaking, as minhas pernas não, porém daí advieram muitos insights interessantes que pretendo agora partilhar. Primeiro, se é verdade que ser jornalista de guerra é algo nobre e, obviamente, perigoso por outro lado, vemos que existe um grande contraste entre as narrativas de um jornal mais tradicional comparadas a um perfil de Instagram de jornalistas freelancers no terreno. Em específico, verifica-se que, de forma mais presente e inovadora, as narrativas e abordagens do jornalismo de guerra por parte de meios não tradicionais permitem uma proximidade e atenção ao detalhe. Em específico, adorei apresentar o trabalho do jornalista Miquel Estaran, que já acompanhava antes de realizar a apresentação. Miquel é o exemplo perfeito da distinção entre o relato global e massificado apresentado por um jornal muito focado em números e em posições geopolíticas, em comparação com o trabalho de jornalistas freelancers que apresentam uma visão, talvez, mais humanizada e próxima do que é estar no terreno e do que é guerra. Como apresentado nas imagens selecionadas, verificamos que o microperiodismo, uma prática jornalística que se caracteriza pela produção e distribuição de notícias ou conteúdos informativos em formatos reduzidos e de rápida leitura, geralmente voltados para nichos específicos ou comunidades locais, começa a ser uma tendência. As descrições curtas mas factuais, porém também prezando pela narração, é algo presente. Deste modo, é interessante, do meu ponto de vista, acompanhar jornalistas como Miquel, dado que conseguimos percepcionar as histórias, as pessoas e a realidade para além dos números e das influências políticas, neste caso, na realidade da guerra da Ucrânia. Aliás, creio que o trabalho de capturar e contar as histórias singulares, os desafios e a personalização dos agentes envolvidos nas mesmas é de uma arte e de um cuidado de elevada precisão e muito interessante, ao mesmo tempo que se preza pelas regras deontológicas e pela imparcialidade e objetividade. Além disso, também aprecio um trabalho que o jornalista em questão produz, o Menu de Gaza, no qual este apresenta, no seu Instagram, refeições efetuadas em Gaza. Uma joia jornalística que, a meu ver, vale a pena acompanhar. Acima de tudo, após estas pequenas recomendações culturais e jornalísticas, bem como a reflexão conduzida após a apresentação do meu trabalho, concluo que, sim, os meios tradicionais e maiores são importantes para a construção da informação e do conhecimento, porém, muitas vezes, a humanidade, o relato e a persecução da memória coletiva passam também pelo trabalho de pessoas que se dedicam a contar a história de outras pessoas, a individualizá-las e à sua realidade, algo que acarreta desafios, mas que também penso ser gratificante e interessante, enquanto público que sou.